Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida. Vou colocar aqui um vídeo para você estar assistindo juntamente comigo. Após o vídeo eu vou citar alguns comentários sobre a fala desse jovem. Fique comigo até o final desse vídeo. Os dons de línguas não existem. Existe um fenômeno chamado xenolalia e glossolalia. A glossolalia são línguas compreendidas. É o português, é o inglês, é o francês, é o espanhol. A xenolalia é línguas desconhecidas que não são compreendidas e nem traduzidas. A língua que foi falada em Atos 2 foi glossolalia, não foi xenolalia. Foi línguas de 16 nações que ouviram Pedro falar do evangelho em seus próprios idiomas. Atos 2 diz que os apóstolos não falaram em línguas estranhas, eles falaram línguas étnicas de 16 nações que estavam lá. Então não existe Dalabagarabachuri, Badalabacar, não existe isso. Isso é xenolalia. Compreendeu alguma coisa? Não, e nem eu. Agora tudo que eu falo em português, glossolalia, você entende. Então todos que falam, e ele disse que outras pessoas... Não, isso não existe. Entendeu alguma coisa? Então Paulo fala que isso não serve para nada. 1 Coríntios capítulo 14, vale mais um Rafael falando 5 palavras que todo mundo entenda do que 1000 que ninguém entenda. Glossolalia e xenolalia. Bom, pessoal, vocês assistiram aí comigo o vídeo desse jovem que está falando sobre o dom de línguas estranhas e o dom das línguas estrangeiras. E percebe-se que ele conhece algumas palavras no original, no grego, e com base nessas palavras ele forma essa opinião. Eu só quero corrigir um ponto da fala dele aqui, no qual ele diz que a xenolalia, que é a língua falada nas igrejas pentecostais, nas Assembleias de Deus, elas não servem, não existem. E ele torce aqui o raciocínio de Paulo. Paulo no capítulo 13, capítulo 12, capítulo 13 e 14, em nenhum momento ele diz que as línguas não servem para nada. Isso foi um equívoco na fala desse jovem. Paulo não quis aqui dar a entender isso. O que Paulo está querendo fazer aqui é a ordem à reverência no culto. Os cristãos coríntios não estavam compreendendo a utilidade dos dons, o objetivo e a funcionalidade dos dons. Então eles estavam supervalorizando o dom de línguas, até porque o dom de línguas é um dom atrativo que chama muito a atenção. Até porque a igreja estava falando em outras línguas, uma experiência, um êxtase que chamava a atenção. E realmente falar em línguas é algo muito sobrenatural e extraordinário. Por conta disso, havia uma supervalorização do dom de línguas dentro da igreja. Parece-me que o culto estava sendo centrado no dom de línguas. E Paulo, para corrigir esse posicionamento, ele fala sobre o dom de profecias. No culto público, o dom de profecia tem muito mais valor do que o dom de línguas. Por quê? Porque Paulo diz que aquele que fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. E só Deus o entende. Mas Paulo também vai dizer que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ora, se eu falar em línguas me edifica, se eu falar em línguas me enche do Espírito Santo, se eu falar em línguas me alegra, como é que o dom de línguas não serve mais para nada? Então a gente percebe que essa fala desse jovem foi errônea. O dom de línguas ele serve sim para a nossa edificação individual, para os nossos momentos devocionais em que nós estamos orando a Deus. Paulo fala sobre o dom de línguas na oração, Paulo fala sobre o dom de línguas na ação de graças, Paulo fala sobre o dom de línguas na evangelização. E mais, se o dom de línguas vier acompanhado de interpretação, toda a igreja é consolada, edificada e exortada. Quer mais? Atos 2, quando o dom do Espírito Santo desce sobre os quase 120, aquela multidão que estava em volta do cenáculo, que foi evangelizada por intermédio da glossolalia, eles foram evangelizados através do dom de línguas e com a interpretação, lógico. Porque os discípulos falaram idiomas terrenos, étnicos. E Paulo ele arremata todo esse assunto aqui do capítulo 14, verso de número 39, ele diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Paulo ele diz para os irmãos, para a liderança da igreja, não proibir ninguém falar em línguas. Paulo não quis proibir o falar em línguas, ele apenas regulou o dom porque estava fora do controle. Ele disse: falem 2 ou 3 em línguas no máximo.
e com intérprete, mas se não houver intérprete, sente-se, fique calado na igreja e fale só consigo mesmo e com Deus. Então esse ponto de vista desse varão está totalmente fora de rumo daquilo que Paulo realmente quis dizer. E se você chegou até aqui, irmãos, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Curte, compartilhe, comenta e que Deus te abençoe em nome de Jesus.